Essa é a história de uma nobre, que tentou salvar o vilão da história que iria matar ela, mas descobriu que ele era um escravo. É dito que a protagonista estava parada em pé, no meio de um massacre sangrento que estava acontecendo. No meio de um caos com vários nobres correndo em sua volta no meio do palácio, e a protagonista com cabelos loiros e um vestido vermelho, parada no meio de todo mundo. E ela estava chocada com a situação que estava vendo, não conseguindo acreditar em seus olhos, porque o salão do banquete estava completamente pintado de vermelho fresco, e até mesmo o belíssimo lustre, que antes era grandioso e brilhante, agora estava despedaçado em milhares de pedaços. E enquanto ela estava parada no meio do salão, um homem passou correndo ao lado da protagonista, derrubando ela imediatamente, fazendo ela cair no chão enquanto acontecia o massacre, e quando ela olhou para trás no momento que caiu, tinha uma cabeça decepada aos seus pés, e aquela era a cabeça do imperador, que foi decapitada pela pessoa responsável por aqueles atos terríveis. E isso deixou a protagonista ofegante e preocupada, e quando ela tentou se mexer, viu algo que a deixou paralisada em sua frente, não conseguindo fazer nada além de ficar tremendo de medo diante daquele homem. Porque no meio daquele caos vermelho, e todos os gritos que as vítimas dele estavam dando, o homem mais lindo de todos que a protagonista já viu, estava parado bem na sua frente, um homem jovem, com cabelos prateados e curtos, e olhos brilhantes da cor azul claro, e ele estava segurando o pescoço de um dos nobres que estava na frente da protagonista. Mas logo depois que ele soltou aquele homem, começou a andar diretamente para onde a protagonista estava parada, e ela mesmo sabendo que precisava fugir imediatamente, não conseguia se mexer por conta do medo que estava sentindo, vendo aquele homem que já havia chegado e parado bem na sua frente. E a protagonista estava sentindo tanto medo, que começou a chorar desesperadamente na frente daquele vilão, que olhando diretamente nos olhos da protagonista, com um sorriso cruel perguntou para ela, onde ela pensa que está indo, segurando no pescoço da protagonista em suas mãos, enquanto ela tentava resistir ao ataque dele bem na sua frente, sem saber o que fazer naquela situação. Até que de repente a protagonista assustada, acordou em sua carruagem, pensando que aquilo estava realmente acontecendo com ela. E a sua empregada que estava na carruagem junto com ela, perguntou se ela estava bem, porque depois de acordar, o rosto da protagonista estava pálido, como se tivesse visto um fantasma na sua frente, perguntando também se ela deveria pedir para o cocheiro levar elas de volta para a mansão onde elas moram. E a protagonista ainda com o coração acelerado, e com suas mãos no peito sentindo sua respiração ofegante, estava com os olhos arregalados. Começou a se acalmar lentamente, gaguejando entre as suas palavras, falando que estava tudo bem, colocando a mão em sua cabeça por conta do que estava passando, porque aquela não era a primeira vez que ela estava tendo aquele sonho, ou melhor, aquele pesadelo no meio da noite. E enquanto ela estava indo de carruagem para o seu destino, começou a revelar a sua verdadeira história, dizendo que 4 anos atrás, ela reencarnou no corpo de uma mulher de um livro, e o nome desse livro era O Feiticeiro Traiçoeiro, e esse personagem que ela encarnou, era somente uma secundária com menos importância, falando que agora o seu nome era Olivia Shore, a filha de um grande, rico e poderoso duque, e essa agora era sua mais nova vida, tendo em vista que ela não poderia mais voltar para a vida antiga que ela tinha. E a protagonista em seus pensamentos começou a pensar se ela realmente deveria estar gostando do fato de que ela acordou de repente extremamente rica, enquanto na sua real vida era pobre e não tinha nem mesmo um emprego. Porém nem tudo era bom na vida da protagonista, porque a família Shore estava destinada a ser massacrada em um futuro próximo, por ninguém menos do que o principal vilão e antagonista da história em que ela estava, que era aquele mesmo homem que ela viu em seus pesadelos. Um homem com cabelos prateados que por acaso também tinha uma beleza de tirar o fôlego com o nome de Kian. E a protagonista, depois de conseguir chegar ao seu destino, recebeu ajuda do seu cocheiro para descer da carruagem por ser uma verdadeira nobre, mas ela continuou a contar a sua história, dizendo que o Kian, o vilão da história, também é o maior feiticeiro dessa geração e de toda a nação, com poderes e habilidades mágicas incríveis dentro de seu corpo. Porém, infelizmente, o Kian nasceu como um escravo, e ele viveu a vida mais horrível e baixa de todas até os seus 20 anos de idade, ficando nas piores condições possíveis, machucado e cansado, ouvindo a sua mestre falando que ele tinha que implorar pelo perdão dela, e ele obedecia da forma que ela mandava. E o motivo disso era que a pior coisa de todas, era que o Kian na verdade era um escravo feito para servir as mulheres na cama, vivendo cercado de mulheres nobres, que queriam usar ele por conta de sua aparência e se divertir.
E um dia ele foi vendido por um homem nobre, que era muito descontrolado, e gostava de colecionar jovens e belos escravos, e espalhar todos eles, e o Qian não queria morrer, e momentos antes dele quase ser acertado pelo seu mestre, ele consegue se soltar e abriu completamente o corpo do homem nobre, que não sobreviveu. E desde aquele dia, o Qian se autoconvidou para o banquete de aniversário do imperador, e nesse banquete, ele assassinou cada nobre do império, e a protagonista queria impedir que isso acontecesse a todo custo possível, ficando com medo que isso acontecesse também com ela, falando que aquele pesadelo que ela teve vai se tornar realidade logo logo se ela não fizer nada sobre isso agora. Falando que o passado do vilão dessa história não foi muito bem descrita em detalhes na obra original, e somente algumas informações do seu passado foram divulgadas no blog pessoal do autor, mas a protagonista nunca teve a chance de descobrir realmente toda a história, e como ela não tinha nenhuma informação concreta, demorou muito tempo para ela conseguir achar onde ele estava de verdade, e se passaram mais de 2 anos que ela esteve procurando o vilão da história, falando que procurou pelos altos e baixos de todos os mercados de escravos e que hoje naquela viagem que ela fez, iria ser capaz de finalmente achar algo de útil chegando em um prédio enorme cheio de vários outros nobres, falando que nesse leilão havia uma lista, e nela tinha um escravo que era descrito com as mesmas características do vilão da história que ela procurava, mencionando um garoto jovem com cabelos prateados. E quando a protagonista se arrumou e estava entrando naquele prédio, se disfarçou para não ser encontrada com uma máscara. Já chegando no local onde estava acontecendo o leilão, com diversos gritos e propostas que tinham para pagar pelos escravos. E o garoto que estava sendo anunciado para leilão agora, era exatamente quem a protagonista estava procurando, sendo vendido a mais de 50 bilhões de moedas de ouro daquele lugar, falando que para poder garantir a sua sobrevivência, e também para impedir que ele se torne um vilão, ela vai cuidar dele e fazer da vida dele a melhor possível. Então, enquanto estavam dando dinheiro para ficar com o Qian, a protagonista falou que daria 100 milhões de moedas de ouro por ele, e mais ninguém além dela quis cobrir o valor que ela estava oferecendo por ele, já que era uma quantia muito alta. E todos os nobres começaram a fofocar sobre quem era ela, até que finalmente foi anunciado que ela conseguiu comprar ele por 100 milhões de moedas. E quando o leilão terminou e a protagonista conseguiu o que queria, levou o menino para sua carruagem, para que os dois pudessem ir para casa, e dentro da carruagem, ela falou que agora era a nova mestre do garoto, e o nome dela era Olivia Ashore, e o seu pai, o Duque Ashore, por enquanto está muito doente e de cama. Então durante esse tempo, ela que está responsável pela mansão em seu lugar, e todos os seus serventes, como sua herdeira legítima ao título. E o Qian, falando baixo, disse que o seu nome era Qian, e que espera poder servi-la da melhor forma possível, usando somente um roupão na frente da protagonista, que achou que ele era muito obediente e educado. E ela ainda menciona que isso faz sentido, já que na história é dito que ele, antes de se tornar um vilão, era um garoto muito gentil de coração puro, mas ainda assim ela se lembrava do seu sonho, em que ele tentava apagar ela, dizendo que nunca vai poder ser cuidadosa o suficiente com ele, porque o Qian se torna a pessoa mais cruel de todas, depois de perceber o poder que ele tem no livro e, inclusive, se torna capaz de localizar cada um dos nobres que não estava naquele banquete e também os aniquilou. Então a protagonista pensou que não iria adiantar fugir do vilão, porque isso não ia ajudar a resolver o seu problema, e que ela precisa cuidar dele e o tratar muito bem. Assim ela vai poder ficar do bom lado dele, para mostrar a ele que nem todos os nobres são egoístas e patéticos. E assim que ela chegou na mansão, mostrou um lindo quarto, que estava limpo e organizado, falando que esse vai ser o quarto do Qian a partir de hoje, e a protagonista estava feliz em mostrar esse novo lugar para ele, mas o Qian ainda estava meio retraído, achando que tudo aquilo era um plano. Porém, quando a protagonista viu melhor o rosto do garoto, falou que ele realmente é muito belo, da mesma forma que o livro descreve sobre ele na história, e que de acordo com o roteiro original, o Qian enfrenta as coisas mais horríveis e cruéis por conta da sua bela aparência, e que os homens que eram seus mestres ficavam gritando com ele, falando que era um homem muito ingrato, e como ele ousa ter seduzido a esposa dele, usando o marcador para queimar o menino que não havia feito nada, fazendo a protagonista pensar que ele ainda deve ter a cicatriz em seu ombro direito. E pensando nisso, a protagonista pediu para o Qian tirar sua roupa e mostrar os seus olhos para ela, e isso de primeira,
deixou ele assustado, mas na mesma hora, ele removeu o roupão que estava usando completamente, mostrando tudo para sua mestre, que não estava entendendo nada, perguntando o que ele estava fazendo daquele jeito, usando somente suas roupas de baixo, e ficando de joelhos na frente da protagonista. E o Qian foi outro que estava confuso, se perguntando se ele não deveria estar servindo a sua mestre na cama, assim como ele fez com todas as outras que o compraram. Mas a protagonista falou que não era isso, pedindo para ele se levantar, e quando ele fez isso, a protagonista viu que em seu ombro ainda tinha aquela marca de queimadura, percebendo que aquele ferimento nem estava completamente curado, ficando preocupada com ele. Até que de repente a protagonista disse que não foi para servir ela que o garoto estava ali, o que deixou ele muito surpreso por ela ser diferente do que esperava, perguntando se não era para isso, por que ela havia chamado ele. E ela respondeu que tudo que ele precisa fazer por enquanto era descansar, comer bem, e viver uma vida completamente normal, e que isso era tudo que ele precisava fazer e que ela queria dele. Mas isso era porque a protagonista não podia contar todos os detalhes do seu plano para ele, falando para ele descansar com um sorriso gentil em seu rosto. Até que ela se despediu do Qian, saindo do seu quarto enquanto ele ficava lá dentro. Porém, antes que a porta se fechasse na frente dele, o empregado da protagonista olhou para o Qian com um olhar cruel, como se não gostasse de ver ele ali com a sua dama. E no dia seguinte já estava de manhã, e uma carruagem estava chegando na mansão da protagonista bem cedo, e a pessoa que estava indo visitar a protagonista estava levando diversos presentes para ela, que estavam sendo carregados pelos seus empregados e seguranças. E o homem que foi visitar tinha cabelos loiros como a protagonista e olhos azuis, usando uma roupa da realeza, perguntando para a protagonista se a visita dele não foi inconveniente, já que ele veio sem nenhum aviso prévio para ver ela. E a protagonista, se curvando na frente dele, fala que não era um incômodo, já que o príncipe era o seu noivo prometido, recebendo ele em sua mansão com braços abertos. Mas a verdade era que a protagonista não sabia porque o príncipe coroado estava na sua casa, ainda mais a essa hora do dia. E enquanto os dois se encontraram em uma sala dela, ficaram tomando chá no meio de uma conversa, onde o príncipe começou a dizer que não queria ficar interrogando a sua noiva, mas ele recebeu uma informação de um jornal recentemente nesta manhã, falando que ela havia comprado um homem escravo por 100 bilhões de moedas em um leilão de escravos, perguntando para ela pessoalmente se esse rumor era verdade. E isso fez a protagonista perceber que ela estava sendo seguida por repórteres, e que foram eles que começaram a publicar sobre isso nos jornais, mas ela não tentou negar, falando que ela realmente fez tudo isso. Porém, o seu noivo tinha outras ideias sobre esse assunto, falando que ele tem ouvido coisas muito preocupantes sobre esse escravo, e que disseram para ele que esse escravo serviu diversas mulheres nobres como seu escravo noturno, perguntando para a protagonista se ela já sabia desse fato antes de trazer ele para sua própria casa. E a protagonista percebeu que ele está tentando enganar ela, enquanto seu noivo está fingindo ser inocente que não sabe de nada ainda, continuando a ser sorrateiro e criativo como sempre foi. E a protagonista falou que aquele homem que era o seu noivo era o príncipe coroado do Império Lexion, de nome Harrison de Lexion, e que na história original, a personagem Olivia seria a sua futura esposa e imperatriz do Império, falando que graças aos seus olhos suaves e lindos, e a sua voz doce falando que nunca iria se cansar de passar tempo com a protagonista, fizeram a personagem original Olivia pensar que ele seria o marido perfeito para ela, dando presentes e cuidando dela, e para o público, era dito que o Harrison era um marido carinhoso e gentil. Porém, daqui a um ano, a partir do momento em que a protagonista se casar com ele, no dia do grande massacre dos nobres, causado pelo vilão principal o Qian, o imperador vai empurrar sua esposa na direção do inimigo, usando ela como um escudo humano para ele, e sai correndo do salão do banquete sozinho. E voltando para os tempos atuais, quando o príncipe veio visitar a protagonista, ela disse que não pretende fazer o Qian servir ela como seu escravo noturno, e que trouxe ele por ser um investimento valioso para ela, coisa que o seu noivo nunca iria entender, fazendo ele falar mais alto com a sua noiva, dizendo que pode dar qualquer coisa para a sua noiva, poder, honra, riquezas, e tudo o que ela pedir para ele, falando que essa era uma oferta muito mais generosa do que ela poderia pedir. Porém, a protagonista não queria nada daquilo que ele estava falando, dizendo que com todo o respeito que ela tem pelo príncipe, ela deve terminar o noivado deles agora mesmo, mas de novo, o príncipe não queria aceitar aquilo, falando que se ela aceitasse a oferta de se tornar a sua esposa, ela iria subir para a posição de poder mais alta de todo o reino.
Mas o problema era que a protagonista não queria subir para nenhum lugar, e nem ansiava por mais poder, e esse era o seu único motivo. Mas para o príncipe, ele achava que ela estava apaixonada por outro homem, que não era o príncipe coroado, achando que esse homem que fez a protagonista se apaixonar era aquele escravo que ela comprou por um preço muito excessivo. Mas ela não estava apaixonada pelo Qian, ela só estava fazendo tudo isso para conseguir sobreviver ao que estava por vir, e quando ele ouviu isso, o príncipe se levantou na mesma hora, decepcionado com a resposta da protagonista, falando que pensava que a Olivia era uma mulher inteligente, mas aparentemente ele estava errado sobre ela. E a protagonista, se curvando na frente dele, pensou que não poderia ligar menos para qualquer coisa que ele fala. E o príncipe, indo para longe da protagonista, falou que não queria perder mais tempo com ela, saindo da mansão para voltar para sua casa, ficando muito irritado com tudo que a protagonista falou para ele, enquanto ela desejava para Vossa Majestade uma boa viagem de volta. E quando ele finalmente foi embora, a protagonista ficou aliviada porque não esperava que o príncipe soubesse sobre o Qian e viesse perguntar para ela sobre esse assunto. Mas pelo menos estava feliz que se livrou dele. Desse jeito, ela não vai ter que lidar com as visitas inesperadas dele mais. E quando estava tudo mais calmo, a protagonista começou a pensar que o Qian precisava de roupas novas, porque ele estava usando nada além de um roupão com suas roupas de baixo, e a protagonista infelizmente não tinha nenhuma roupa masculina com ela, e não queria ver ele usando os uniformes de empregada pela casa, se perguntando o que ela poderia fazer sobre isso. Até que mais tarde, ela fez uma surpresa para o Qian, indo até o seu quarto com um guarda-roupas completo para ele, com roupas novas e acessórios para ele usar, deixando o Qian surpreso, perguntando o que era aquilo tudo. E a protagonista, quando estava na loja masculina, pediu para comprarem tudo que tinha lá dentro, precisando até mesmo de uma carruagem extra para levar as roupas. Tudo porque ela ficou animada demais com a chance de dar roupas novas ao Qian. E ela pessoalmente foi na frente do Qian, falando que queria que ele ficasse com aquele presente, que era um anel azul muito bonito e brilhante. E a protagonista acha que esse anel vai ficar muito bonito nele. Mas o Qian, ainda pensando em si mesmo como um escravo, falou para sua mestra que não pode receber um presente assim tão caro, mas a protagonista tenta ir contra, falando que não foi algo assim tão caro para ela, sendo que na verdade ela gastou mais de 30 milhões nele. Porém o Qian ainda achava que por ser somente um escravo, ele não merece e nem precisa de uma joia como essas. Mas a protagonista, do mesmo jeito, pegou o anel e colocou no dedo do Qian, testando onde que ele poderia usá-lo, até que o anel finalmente coube no dedo anelar do Qian, e ele ficou falando que aquilo era demais para ele, mas a protagonista estava mais preocupada, pensando se um anel de diamante neste dedo seria algo inapropriado para ele, mas quis comprar do mesmo jeito porque combina com os olhos azuis dele, falando que realmente escolheu o anel certo, porque combinava perfeitamente com ele. E enquanto a protagonista estava feliz, pediu para ajudarem no Qian a colocar as suas roupas novas e prepará-lo para ela, enquanto os empregados não pareciam estar muito felizes com tudo que ela estava fazendo pelo escravo, e a protagonista, assim que terminou o que tinha para fazer, falou que ia deixar ele nos cuidados dos empregados e sair. E quando Qian estava andando pelos corredores, um dos empregados da protagonista estava com raiva dele, enquanto Qian só estava pensando que a Olivia era diferente das outras mestres que ele já teve, se perguntando se estava tudo bem por ele receber esse tratamento especial dela. E que antigamente ele não podia nem mesmo tocar nas pessoas sem permissão, derramando comida no Qian, falando para ele arrumar a sua própria bagunça, e que nem mesmo gostavam da forma que ele ficava observando as pessoas, mandando ele caminhar como um cachorro, dizendo que isso é tudo que ele é, um cachorro leal para os nobres. E o Qian, depois disso, se lembrando da forma que a protagonista estava tratando ele, percebeu que a gentileza dela é muito mais do que ele merece, até que de repente, quando ele estava andando pela mansão, um dos empregados pegou um balde de água suja e jogou tudo em cima do Qian, falando como se aquilo tivesse sido um acidente, dizendo que ele deveria ter mais cuidado, já que aquelas roupas são novas, mas aquele homem tinha feito tudo aquilo de propósito, porque ele não gostava do Qian, falando que pelo menos não importa se ele sujar as roupas ou não, porque afinal de contas, ele logo vai ter que tirar todas elas no quarto para sua mestra, porque a única coisa que ele sabia fazer direito era aquecer a cama da mestra Olivia.
E no meio de tudo isso, vemos uma história, falando que os escravos não são seres humanos, mas sim objetos. E quem disse isso foi um dos estudantes mais renomados de todo o império deles, porque uma vez que você nasce como um escravo, se torna mais fácil se ele começar a perspectiva que é um objeto e não um humano, porque nesse mundo em que vivem, a lei da selva é a que prevalece, a lei do mais forte devorar aqueles que são mais fracos. E voltando para a situação do Qian, depois que ele ficou encharcado de água, aquele empregado falou que a sua dama pode estar fazendo favores para ele agora, e sendo boazinha com ele, mas isso não muda o fato de que ele ainda é somente um escravo. Porém o Qian não estava ofendido. Ele estava tão acostumado com essas coisas que nem sequer estava se sentindo mal com as palavras dele. E até mesmo as empregadas que estavam assistindo aquilo acontecer, perguntaram se ele não vai acabar com problemas depois de fazer aquilo, mas não quiseram atrapalhar, ou impedir que aquilo aconteça, já que o Qian era somente mais um escravo. E aquele empregado continuou falando que ele não é bom para nada, nem mesmo na cama, e que logo logo a Lady Olivia vai se cansar dele, e vai ser despejado mais uma vez como sempre. E o Qian começou a pensar que aquilo era verdade, já que a Olivia havia recusado o serviço dele, e não queria que ele fizesse nada disso, pensando que ela não achava que ele iria valer o tempo dela, ou a pena. E aquele empregado, ainda tentando fingir que estava fazendo algo bom, entregou um pano para ele se secar, falando que ia mostrar a mansão para ele, já que ele era novo e não conhecia muito bem a propriedade. E com isso no dia seguinte, quando já estava de manhã, a protagonista estava em sua sala de estudos, até que uma de suas empregadas entregou um jornal para ela, dizendo que ela precisava ver o que estava ali. E quando ela pegou o jornal, viu que o rosto do Qian estava na capa. E na reportagem dizia que na noite passada, durante um leilão secreto de escravos para os nobres, um belo e jovem homem escravo foi vendido para uma mulher nobre de uma família muito prestigiada, por um valor de 100.000 moedas. E todos os nobres que leram aquele jornal, estavam sabendo do que aconteceu, e começaram a fofocar sobre o assunto, porque eles amam espalhar fofocas. E isso fez a protagonista ficar com muita raiva deles, falando que precisa ter certeza que mais ninguém espalhe rumores maliciosos sobre ela e o Qian. E ela pediu para um de seus serventes ir falar com o jornal, e que era para pegar leve com eles, mas ainda assim, garantir que o Qian nunca mais iria aparecer em mais nenhum jornal, e logo depois perguntando se eles iriam preparar o café da manhã por agora. Até que de repente uma empregada apareceu na frente da protagonista, que estava usando um vestido azul, falando que não consegue achar o Qian em lugar nenhum da mansão, perguntando quando foi a última vez que ela viu o Qian. E a empregada respondeu que foi acordar ele para tomar café da manhã, mas ele não estava em seu quarto. E a protagonista, ficando preocupada, perguntou se eles procuraram em todo lugar, até mesmo no jardim, e a empregada confirmou, falando que estão todos procurando a mansão toda pelo Qian, mas ainda assim, a residência deles era enorme, e poderia demorar para encontrá-lo. E a protagonista começou a pensar no pior, pedindo para ele voltar logo, e achando que ele deve ter fugido, porque achou que eram presentes demais para aguentar assim de uma vez, se perguntando se o Qian já começou a perceber todo o poder que ele tem em mãos, e já está se tornando o vilão que ele era na história original. Mas a protagonista tentou se manter calma, pensando que ele deve estar com certeza em algum lugar da mansão, porque não havia nenhum motivo para ele fugir de lá, e que provavelmente ele se perdeu no meio dos corredores. E então a Olivia perguntou para a empregada quando foi a última vez que ela viu o Qian, e ela respondeu que viu ele conversando com o empregado John na noite passada, aquele mesmo homem que derramou água fria e suja em cima do Qian, e logo depois começou a andar com ele pela mansão, tentando apresentar o lugar para ele. Então quando a protagonista soube disso, pegou o empregado que estava com o Qian, e começou a interrogar ele, perguntando se ele estava mesmo com o Qian na noite passada, e se ele sabe onde é que ele estava agora. E o empregado, sabendo que havia se metido no meio de uma grande encrenca, tentou falar que estava somente mostrando ao Qian as outras partes da mansão, já que ele era novo, e deveria conhecer melhor. Mas a protagonista já estava irritada com ele, gritando com seu empregado, perguntando se realmente foi só isso que aconteceu, e ele tentou confirmar, falando que foi só isso que aconteceu de verdade. Mas uma das empregadas que estavam atrás da protagonista, falou que ele estava mentindo para sua dama, falando que viu ele derramando água suja no Qian de propósito, e que aquilo tudo era uma mentira, falando que sabia que o empregado não gostava do Qian desde que ele chegou, e começou a ficar provocando ele com a água e tratando ele mal. E ele, tentando se defender, ficou calado quando a protagonista começou a conversar com ele, pedindo com uma voz cruel, para ele contar logo a verdade para
Ela perguntando o que ele fez com o Qian de verdade. E não escondendo mais o que fez, o empregado disse que só estava tentando ensinar uma lição para aquele bastardo arrogante que entrou na mansão, e jura que ele estava querendo a sua dama somente para ele, como um homem horrível, e se perguntando como que ele ousa fazer isso com uma mulher como a Olivia, e que alguém precisava punir ele, porque um empregado como ele deveria saber o seu lugar. E ele estava falando tudo isso como se estivesse certo, e que ele estava fazendo a justiça para a sua dama. Mas a protagonista estava irritada, pegando seu empregado pelo pescoço de tanta raiva, falando que ele estava no lugar certo, e que o Qian era na verdade um convidado nessa mansão, e não um escravo, e que ele não tem nenhuma razão para tratar o Qian desse jeito, falando para dizer imediatamente para ela onde ele estava agora mesmo, gritando com aquele empregado egoísta. E revelando onde o Qian estava, ele começou a tossir por conta do frio que estava naquele lugar, ficando doente e que aquele lugar era muito frio, um lugar usado para guardar bebidas geladas como uma adega. E o Qian falou que o empregado que levou ele lá, disse que ia voltar logo logo, mas até agora ele não havia voltado depois de várias horas, dizendo que aquele lugar era muito frio e solitário, e que não quer morrer naquele lugar, mas pensando que não tinha mais ninguém para salvar ele, falando que era um escravo sujo e sem valor para todos. Até que de repente a Olivia, a protagonista, conseguiu encontrar onde ele estava, abrindo a porta da adega, e perguntando se ele estava bem, muito preocupada com ele. E quando Qian viu que a Olivia estava na porta por ele, ficou muito feliz e com os olhos brilhando, porque a protagonista não tinha abandonado ele como os outros. E depois daquilo, o Qian não parava de olhar a protagonista, encarando ela como se fosse a sua heroína, mas que estava começando a incomodar um pouco a Olivia pela forma que ele estava encarando, e a protagonista começou a explicar que na noite passada, depois que ela conseguiu encontrar o Qian dentro da adega, pediu para o seu empregado John implorar pelo perdão deles, fazendo ele se ajoelhar e se curvar diante do Qian. E o empregado estava tremendo de medo, achando que teriam consequências para o que ele fez, mas o Qian não queria que ele fizesse isso. Porém a protagonista falou que vai punir o John da forma que ele desejar, e que pode escolher o que quiser. Mas o Qian não sabia muito bem o que fazer com ele, mas a protagonista falou que podia ser qualquer coisa, até mesmo se quisesse. Ele poderia ser demitido de seu emprego na mansão. E quando Qian entendeu isso, pediu para a protagonista deixar ele suspenso, e ela colocou ele em 3 meses de suspensão. E mesmo que o Qian não tenha pedido por nada mais além do que ele já tinha falado, a protagonista também decidiu remover ele do estado, transferindo ele para um trabalho menor, em uma casa de férias localizada mais para o norte, onde era frio e sozinho, assim como Qian ficou. Ele só não foi demitido porque o Qian disse que isso seria demais, fazendo a protagonista se perguntar se ele vai mesmo se tornar o feiticeiro do mal que ele era no livro, porque as suas ações agora não se parecem nem um pouco com a de um vilão de uma história. Mas ela ainda achava que ele era muito fofo, falando que se ele quisesse podia pedir mais chocolate quente, dando outro copo para ele beber depois de terminar o que ele já estava bebendo. E a protagonista pensando, não imaginava que os seus servos iam tratar ele dessa forma, ainda mais de uma maneira tão hostil assim, falando que ela estava sendo inocente demais, até que depois de todo aquele problema, a protagonista decidiu mostrar uma coisa para o Qian, chamando a sua atenção para algo em suas mãos, falando que ela precisa prover ele com uma justificativa decente, para que ele possa ficar com ela nessa mansão, e receber a educação devida que ele merece. Falando que a partir de agora, a Olivia seria a patrocinadora do Qian, onde ela iria arcar com todas as despesas dele, e tudo o que fosse preciso. E disse também que para que isso pudesse acontecer, ela precisa organizar alguns papéis antes, perguntando se ele iria concordar com isso, o que deixou o Qian muito animado com essa notícia. Até que de repente a protagonista estava conversando com a sua amiga de infância, que se chamava Raquel Rambert, a filha de um marquês, falando que ela levou um fora porque ela tinha um escravo simples em casa, falando que a Olivia era uma coitada, e que esse fato deve ter sido muito vergonhoso para ela, mas que não era para ela se sentir desencorajada, e a amiga de infância da Olivia tinha cabelos rosa e olhos roxos, com uma expressão muito cruel e maliciosa nos olhos. E a protagonista falou que essa amiga de infância sempre foi do tipo invejosa, e que quando a Olivia se tornou noiva do príncipe herdeiro, a sua amiga chorou por várias semanas e que agora ela parece estar mais feliz do que nunca, ainda mais porque ela terminou seu noivado com o príncipe, mas agora ela não tinha muito mais tempo para se preocupar com esses assuntos inúteis. E a protagonista, conversando com a sua amiga, perguntou o que aquilo tinha a ver com ela,
e ela respondeu que só estava preocupada com a protagonista, já que elas eram amigas muito próximas, e que ela não pode fazer mais nada agora que não está mais noiva do príncipe herdeiro, porque ela vai ser taxada pelos outros como uma mulher interesseira, e ninguém nunca mais vai querer se casar com ela. Mas a protagonista não estava ligando para nada disso, agradecendo a sua amiga pela preocupação, e que ela realmente era uma amiga muito boa e próxima dela. Porém mencionou que está muito mais preocupada com a situação financeira do negócio da família dela, já que os números estão já no vermelho e eles podem ir à falência. Mas a Raquel não quis admitir o problema que eles estão tendo, dizendo que dinheiro não vai ser nenhum problema, contanto que os seus barcos retornem do leste. Mas o que ela não sabia, gritando tudo isso na cara da protagonista, mas ela respondeu que a sua amiga não deve saber. Mas eles estão na época do ano em que vários barcos são sacrificados para o Kraken, e se pergunta quantos deles realmente vão voltar para ela e a sua família. Mencionando que mesmo que ela não se case com o príncipe, ela ainda é uma duquesa, e herdeira do ducado de Ashord, e que a sua amiga não era nada, deixando ela muito irritada com esse assunto, respondendo ainda com ódio, que ela vai se casar com o príncipe coroado no lugar dela, porque Vossa Majestade havia convidado ela especialmente para uma dança durante o baile. Porém ela estava enganada porque a protagonista falou que o príncipe não queria ela de jeito nenhum, porque o que ele queria mesmo é a filha de uma família honrada e poderosa, que vai poder sustentar seu poder enquanto ele persegue o trono imperial como seu novo imperador, e obviamente, a família Humbert não seria o suficiente para os seus objetivos, então não era para ela ficar se enganando, e que deveria pensar o que ela vai fazer daqui para frente, como uma filha de uma família nobre de classe média. E quando as duas estavam no meio da conversa, algo atrapalhou elas, falando que o Sr. Kian estava esperando pela Olivia, fazendo ela se perguntar se o tempo dela com a sua amiga já acabou. Falando diretamente para sua amiga sair do quarto, porque ela agora tem assuntos urgentes para resolver, e que ela precisa comparecer. Mas a Raquel ainda estava irritada, e não queria terminar a conversa daquele jeito, falando que aquilo ainda não era o suficiente. Mas a protagonista, ainda sendo superior a ela, falou que da próxima vez que quiser conversar com ela, tem que pedir uma audiência oficial com a herdeira do ducado, pedindo para seus empregados levarem ela para fora da mansão. Fazendo então todos eles arrastaram ela para fora na frente do Kian, que estava já chegando no quarto para ver a Olivia. E quando ele chegou, a protagonista pediu desculpas pelo incômodo que a garota de antes estava causando, mas isso não estava incomodando o Kian, que se sentiu na frente da protagonista para os dois conversarem, perguntando se ele tem dormido direito, já que ele tem ido para a biblioteca constantemente todos os dias, perguntando se os tutores estão sendo respeitosos com ele, mas eles estavam cuidando muito bem do Kian. E a protagonista estava feliz em saber disso, pedindo para prepararem um chocolate quente para o Kian, que logo depois também perguntou se a sua mestre estava bem, ficando preocupado com ela, mas a protagonista estava ótima. E a protagonista perguntou se ele estava gostando dos livros, já que começou a ler recentemente e aprender direito. E ele disse que achou esse livro que ela pegou muito interessante, e que o autor fez um ótimo trabalho na hora de descrever os hieróglifos mágicos, porque ele conseguiu entender todos eles facilmente. E isso deixou a protagonista um pouco assustada, porque aqueles hieróglifos eram muito complicados, e se perguntando se ele achava aquilo fácil, por conta do poder escondido que ele tem sobre magia, falando que ela precisa achar um professor melhor para ele. E o Kian começou a falar que não sabe se esses livros vão ajudar com ele, já que ele não tem nenhum poder mágico, mas a protagonista mencionou que mesmo sem poderes mágicos, ele ainda pode aprender a usar a magia com os livros, e que se ele quiser pode ter mais aulas sobre isso, e era só ele pedir para sua mestre. E ela também queria falar sobre outro assunto com o Kian, falando que logo ela vai anunciar publicamente que ele é agora apoiado pela herdeira do ducado de Ashord, a Olivia, e que ele pretende fazer isso em uma festa que a própria princesa Zenoa vai organizar, e isso deixou o Kian confuso, e a protagonista falou que se ele se sentir desconfortável, ela ainda pode tentar outra maneira para anunciar. Mas tudo o que ele queria saber era se a sua mestre estaria lá com ele, e ela respondeu que sim, como sempre. E quando ele recebeu essa resposta, ele se levantou de sua cadeira e começou a andar lentamente na direção da protagonista, que começou a se perguntar por que ele estava chegando assim tão perto dela, ficando frente a frente com a Olivia. E o Kian respondeu que se ela vai, ele também vai, se ajoelhando na frente da protagonista, como se ainda fosse um escravo, mas dessa vez por gratidão, segurando a mão da protagonista ao lado de seu rosto com todo cuidado e carinho, pedindo para que ela por favor faça da maneira que desejar com ele.
No momento seguinte, a protagonista já estava naquela festa que estava sendo organizada pela princesa, e vários nobres também estavam lá conversando e interagindo, e muita comida estava disponível para eles. E a protagonista falou em seus pensamentos que sabia que seria um grande evento, para poder celebrar a aliança entre os dois países, o deles e o vizinho, mas era uma festa muito mais extravagante e chique do que ela esperava de verdade, até que de repente uma pessoa foi falar com a protagonista, falando que era um prazer conhecê-la, mas ela responde que estava muito mais honrada, já que aquela era Vossa Majestade a princesa Zenoa, que tinha o nome real de Marielle, e era uma garota jovem de cabelos azuis prateados e olhos azuis. E a protagonista pergunta para ela o que a trouxe até ali, para que as duas se encontrassem antes do começo da festa. E a princesa falou que estava querendo conhecer ela há muito tempo, e estava tão animada com isso, que na noite passada ela nem mesmo conseguiu dormir direito, chamando a protagonista para se sentar com um enorme sorriso, e a protagonista começou a se perguntar se ela estava animada para falar sobre algum negócio. Mas na verdade o que a princesa queria saber era sobre o novo escravo da Olivia, o Kian, o que deixou a protagonista muito surpresa, porque ela não esperava que os rumores sobre o Kian chegariam até a princesa também. E a princesa começou a perguntar onde estava o Kian, e queria adorar conhecer ele pessoalmente, perguntando se isso seria possível. E a protagonista disse que isso seria possível, contanto que ele não se sinta desconfortável na presença da princesa, mas ela então jurou em sua própria honra como princesa, que não irá fazer nada para fazer o Kian se sentir desconfortável na presença dela. Até que de repente a Olivia chamou o Kian para entrar no salão, falando que agora ele poderia aparecer. E ele estava todo arrumado com uma roupa nova e cabelo jogado para o lado, dizendo que dá a ela suas mais respeitosas saudações. Para Vossa Majestade a Princesa Imperial, e ela estava muito animada em conhecer o Kian, ficando animada em vê-lo e falando que ele deve ser o Kian, ficando impressionada com sua aparência. E isso fez a protagonista perceber que ficaria tudo bem. E a princesa, voltando ao normal, pede para o Kian se sentar junto com eles, e ele, fazendo isso, agradece pela generosidade dela. Mas na verdade era a princesa que deveria agradecer a eles, porque ela tem aguardado por esse momento juntos, porque ela queria muito ver o Kian. Isso porque ela perguntou se a protagonista, por acaso, sabe o quanto o povo do reino Zenoa está obcecado com a história de amor da Olivia com o seu escravo Kian? Falando que o amor deles consegue superar até mesmo o maior dos limites sociais entre eles, falando que isso era algo muito lindo, mas a protagonista, sabendo que aquilo estava errado, tentou falar que ela estava enganada, e que deve ter sido um engano. Mas ainda assim a princesa não ouviu nada que eles estavam falando, dizendo que ia lhes dar um presente muito especial, como um gesto, para mostrar que ela apoia essa relação especial que eles têm agora, mostrando uma caixa vermelha, que estava com 2 frascos especiais para os dois. E a princesa falou que um deles era para a Olivia, e o outro para o Kian, e a protagonista, não entendendo nada, começou a se perguntar o que era aquilo, e o que poderia fazer. E a princesa, respondendo à pergunta dela, disse que era uma poção, que permite que eles tenham a noite mais prazerosa possível juntos, e que se os dois beberem essa poção juntos, vão poder fazer amor um com o outro por 7 dias seguidos, sem nem mesmo ficarem cansados. E isso quase fez a Olivia engasgar em seu próprio chá, ficando chocada com essa informação que recebeu da princesa, mas o Kian, pelo contrário, pareceu gostar da ideia, e estava pensando em aceitar o presente, já que ele poderia ficar 7 dias com sua mestre. E quando já havia começado a festa, a princesa pediu desculpas por parecer rude, e que deveria ter imaginado que a cultura desse novo país era diferente de onde ela mora. Mas na verdade o problema não era esse, mas a protagonista não quis explicar para ela em detalhes. Mas ela não podia rejeitar um presente que foi oferecido pela própria princesa, se perguntando o que ela faria com aquilo, e que aos olhos do Kian, ela deve ter se parecido com uma daquelas nobres arrogantes de antes que gostavam de se aproveitar dele, fazendo a protagonista ficar muito nervosa com tudo o que estava acontecendo, e que ela não consegue nem mesmo imaginar a expressão que ele estava fazendo antes, como se não tivesse gostado daquele presente, mas admite que se estivesse no lugar dele, também teria se sentido muito desconfortável. Até que de repente o Kian apareceu do lado da protagonista, tentando não chamar ela de mestre, e sim de Lady Olivia, segurando uma taça de champanhe para sua mestre, se perguntando se ele não ultrapassou nenhum limite, porque ele pegou aquele champanhe, porque ela parecia estar muito nervosa, e quis tentar ajudar ela. Mas na verdade a protagonista admitiu que estava mesmo precisando de uma taça, e agradece ao Kian pela gentileza, mas ficando nervosa porque ele estava muito perto dela.
E ele assim tão perto dela, fez ela se lembrar de quando ele se ajoelhou na frente dela e pegou a sua mão, falando para ela fazer o que quiser com ele, se perguntando por que ela estaria pensando naquele momento logo agora, ficando corada pensando nisso. Mas logo depois ela tenta mudar de assunto, perguntando se o Qian estava bem, mas não havia nada de errado com ele. Mas a protagonista não conseguia entender como que ele estava tão bem assim, porque até mesmo a princesa do reino Zenoa sabia sobre eles. Então era provável que muitas pessoas estavam falando pelas costas deles, e fofocando no meio do salão, fazendo a protagonista se perguntar se ela realmente deveria ter trago o Qian para essa festa, porque ele parecia normal, mas com certeza não estava. Até que de repente o Qian, quando estava calmo ao lado da protagonista, ouviu alguém que ele conhece chamando o seu nome, falando que não sabia que eles iriam se encontrar naquela noite na festa, e que essa era uma surpresa maravilhosa do destino. E quando aquela mulher viu que a protagonista estava ao lado do Qian, falou que ela deve ser a nova mestre do Qian. E então aquela mulher se apresentou, falando que o nome dela era Verônica Lawrence, a antiga mestre do Qian, e que todos devem chamá-la de Condessa Lawrence, uma mulher de cabelos vermelhos e olhos vermelhos, usando um vestido e um leque verdes. E quando a protagonista também foi se apresentar para ela, disse que seu nome era Olivia Shord, e percebeu que bem ao seu lado, o Qian estava começando a tremer demais, como se estivesse nervoso ou com medo daquela mulher. E de repente a Verônica falou na frente da protagonista que nunca quis vender o Qian para outra pessoa, mas o ciúme do seu marido acabou ultrapassando os limites. E a protagonista menciona que sabia que todos os outros donos do Qian eram diabólicos, mas não sabiam que eram tão ruins assim. Mas essa mulher foi a pior de todas, porque foi ela junto do seu marido, quem fez aquela cicatriz no ombro do Qian, com um ferro quente. E a mulher logo depois começou a perguntar se a performance do Qian na cama continua sendo surpreendente como sempre, se lembrando dos momentos em que ela também ficava usando o Qian constantemente. Mas a protagonista, não entendendo o que ela estava falando, teve que ouvir aquela mulher falando mais uma vez, de que se ela não sabia sobre isso, significa que o Qian falhou em servir ela corretamente da forma que deveria, até que de repente, para proteger o Qian, a Olivia pegou sua taça de champanhe e derramou tudo na cabeça daquela mulher arrogante, que ficou em choque com o que aconteceu, começando a gritar e chamar a atenção de todo mundo que estava por perto, gritando inclusive com a protagonista, perguntado para ela o que era aquilo, e qual era o significado disso. E a protagonista, com um sorriso no rosto, perguntou como ela ousa trazer à tona os seus assuntos pessoais no meio de uma conversa, e não somente isso, ela também humilhou o seu tão amado protegido, e quando a mulher de cabelos vermelhos ouviu aquilo, ficou paralisada, porque não sabia que o Qian agora estava sendo patrocinado, fazendo todo mundo naquela festa se perguntar se ele não era mais um escravo como todos diziam, falando então que os jornais estavam mentindo sobre isso, e que ele não era um escravo, e que era incrível que ele estava sendo patrocinado pela família Shord, que era muito poderosa. E a protagonista, ainda falando com aquela mulher arrogante, falou que pode processar ela por difamação, e isso poderia fazer ela ir direto para a prisão por conta disso, perguntando se ela se perguntou 2 vezes antes de começar a falar coisas assim sem noção do que dizia. Até que então aquela mulher ficou arrependida, tentando pedir perdão para a Lady Olivia, mas ela disse que não deveria pedir desculpas para ela, mas sim para o Qian. E assim mesmo ela fez, pedindo perdão para ele, perguntando se ela seria perdoada, mas o Qian ainda estava com medo e tremendo ao ouvir a voz dela. Mas a protagonista, por outro lado, começou a pensar que não queria ter feito o anúncio desse jeito das suas notícias. Mas aparentemente isso foi muito mais impactante do que ela realmente esperava, falando então para ela e o Qian irem embora, porque essa festa não é nem um pouco divertida, segurando a mão do Qian para levar ele para longe daquelas pessoas, e ele começou a pensar que mesmo sabendo do seu passado, ela não fica com nojo do que aconteceu, mas oferece a sua mão e ajuda-se, perguntando se a sua gentil mestre vai continuar segurando a mão dele desse jeito, mesmo depois dele começar a desejar ter ela para si. E mais tarde, quando a protagonista estava com o Qian em casa, eles estavam comendo juntos no escritório dela, e a Olivia ficou irritada porque queria conversar com o Qian, mas estava cheia de trabalho para fazer, e mal conseguia comer a sua própria comida por conta disso, perguntando para o Qian se estava tudo bem por ele comer ali no escritório com ela. Mas para ele estava tudo bem porque o que ele mais queria era ficar perto dela, e para a protagonista isso era um alívio, de que ele não estava incomodado. Até que ela começou a falar sobre o próximo tópico dos negócios, que era sobre a plantação de algodão, que era dirigida pelo seu tio James.
falando que recentemente os empregados de lá começaram uma greve por conta da diminuição dos seus salários, e o seu tio não estava fazendo nada sobre isso, falando que estava ocupado demais com o seu novo hotel que estava em construção. E a protagonista percebeu então que o seu tio era uma pessoa muito gananciosa, falando que quer dar mais trabalho ainda para a protagonista, enquanto ele foca em algo que está dando mais dinheiro para o bolso dele. E a protagonista falou que ia então comprar toda a fazenda de algodão, mas eles precisam dar mais benefícios para os trabalhadores e resolver a greve. Mas antes que ela pudesse fazer isso, o tio dela chegou gritando em sua sala, perguntando o que foi que ela fez dessa vez, falando que a reputação da protagonista está caindo por terra, depois dela inventar de patrocinar um escravo, falando que ela tinha ficado doida, mas ela não queria ouvir nada que o seu tio estava falando, mas ele continuou, perguntando como ela pode ser tão despreocupada, quando as pessoas estão falando de tudo sobre ela, falando que ele está trabalhando todos os dias até tarde por culpa dela, e que ela deveria estar cuidando das fazendas como herdeira do ducado, e que se ela acha que isso é demais, só prova que não deveria ser a herdeira. Perguntando por que ela não vai trabalhar, ao invés de ficar brincando com o seu garoto escravo, indo até a direção do Qian, derramando toda a comida dele no chão de uma só vez na frente dele, falando que ele era muito arrogante, e perguntando como que o medo escravo ousa trazer desonra para a família deles, falando que ele deveria ficar de joelhos e reconhecer o seu lugar, segurando o cabelo do Qian de uma vez, para forçar ele a se ajoelhar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, a protagonista pegou uma faca e acertou a mesa bem ao lado do seu tio, falando que não vai mais tolerar essa atitude, dizendo que ela escolheu o Qian, e agora ele também era parte dessa família. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para parte 2.